Voltamos. Me deu uma ideia agora de falar de um livro, só que eu não li esse livro. Só que eu vou recomendar esse livro altamente porque é de um autor britânico, Anthony Burgess. Eu não sei como é a pronúncia correta do sobrenome, ele me parece ser com descendência belga, não sei. Mas é o Anthony Burgess. Ele escreveu um livro que se tornou um filme lendário, que se tornou um dos filmes mais cult de todos os tempos, que é o Laranja Mecânica, A Clockwork Orange, de Anthony Burgess. Ele escreveu esse livro entre a década. Ele nasceu. Ele deve ter escrito nos anos 40, 50. E esse livro foi filmado. E se tornou um ícone. Para mim, é um dos ícones da cinema. Da, esqueci o termo da frase. Do cinema, caralho. Do cinema. É, a Laranja Mecânica, para mim, é um dos filmes mais incríveis e mais impactantes, dado ao formato da filmagem e de quem é a filmagem, de Stanley Kubrick. Stanley Kubrick, para quem não sabe, bom, também quando a gente fala para quem não sabe, não adianta falar porque quem não sabe não vai saber de nada do que eu estou falando. Stanley Kubrick, ele começou com 2001, Odisseia no Espaço, ele fez O Homem-Elefante, não, David Lynch, eu acho, fez O Homem-Elefante. O Iluminado, De Olhos Bem Fechados, qual mais? Bom, enfim, os livros sempre fogem de mim na hora, as coisas sempre fogem de mim na hora que eu tô falando. Stanley Kubrick, gente, para mim, os dois maiores. 2001, Uma Odisseia no Espaço, para começar, anos 70, tá? Então ele já tem que assistir o Stanley porque ele tem uma filmagem diferenciada que influenciou muitos diretores, muitos formatos de filme. E o Laranja Mecânica é com o Malcolm McDowell, no papel do Alex, que é um vândalo, filho de uma classe média britânica que começa a ser bombardeado e a ser contaminado pela violência extrema que rege, que roda naquela cidade na hora. Eu não lembro se é Liverpool, Manchester, onde eles estão, não lembro qual é a cidade. Enfim, e esse Alex, que é o Malcolm McDowell, ele começa a montar uma gangue de vândalos agressivos, espancadores, estupradores e tudo que você imaginar de ruim. E eles começam a andar pela cidade causando terror, tipo Burning Down the House, tocando foda-se. E eles têm uma bebida, uma droga que eles usam que é um moloco, que é o tal do leitinho que eles tomam e eles começam a ficar agressivos e bababá. A velha desculpa, né? De que algum agente externo causa o que você é, mostra quem você é. E a Laranja Mecânica mostra isso muito bem. Bom, com o passar da história, de muitos atos de violência que o Alex comete e tal, invasões, bom, eu não posso contar, gente, porque é muito psicodélico, porque foi filmado nos anos 60, a psicodelia estava graçando no cinema, em toda a música e todo tipo de obra. O ácido, né, era muito comum na época, o LSD, então muita obra foi feita em cima disso, de psicodelia. E a Laranja Mecânica é um dos filmes de cenografia impactante, de fotografia, de figurino, de atuação, tudo. É muito impactante mesmo. E assim, nunca recomendado para menores, tá, gente? Porque, para mim, talvez a 2001 e Uma Odisseia no Espaço seja um filme para menores de idade do Stanley Kubrick, mas o Iluminado eu assisti quando eu era muito jovem. É filme de terror, mas também foi bem impactante para mim na época ter assistido. E hoje ainda é um dos meus livros preferidos e dos filmes preferidos também. Então eu recomendo muito a Laranja Mecânica. A gente está vivendo uma sociedade onde a violência é gratuita, onde as pessoas matam, filmando. A vida parece que é um videogame, mas para quem está sofrendo não é. Eu estou repetindo e vou ficar reforçando isso. E a Laranja Mecânica ela retrata isso, uma sociedade altamente corrompida por baixaria, vulgaridade, violência gratuita e morte, medo, insegurança, loucura. Nada
muito diferente. Eu falo que a gente é. E aí, quando eu falo isso, toda vez no fim dos vídeos, eu quero mostrar que a tecnologia não é uma representação de evolução humana, gente. Não caiam nessa conversa furada que agora querem vender pra gente, de que a expansão e tudo, não caiam nessa, tá? A gente não tem caráter, a gente não tem equilíbrio humano, social, mental, psicológico para ter uma sociedade decente e a gente está descambando para a barbárie. Para mim, nós já vivemos a barbárie. Eu estou vivenciando essa barbárie toda pela internet, essa guerra, a violência gratuita, o feminicídio, é, o, bom, eu não vou nem falar o que se faz com crianças atualmente, sempre foi feito. Então não venham dizer que porque nós somos hipertecnológicos que nós somos evoluídos. Nós não somos evoluídos. E muitos filmes retratam isso, muitos livros retratam isso. Stanley Kubrick tem um talento para trabalhar a psique humana, as doenças psiquiátricas, psicológicas, né, as patologias humanas. Ele trabalha muito bem nos filmes dele. Então, eu faço uma recomendação geral sobre Stanley Kubrick. Pode pegar qualquer filme dele e assistir. Até mesmo A Ida do Homem à Lua, que é o que dizem que ele fez uma negociação, as teorias de conspiração que são muito fortes atualmente, né? Que ele tinha, em troca dele ter feito a filmagem do Homem Pisando na Lua, em estúdio, ele teria liberdade criativa para fazer os filmes que ele quisesse, que ele fez Laranja Mecânica. Gente, vocês têm que entender, Laranja Mecânica nos anos 60, o final dos anos 60, o lançamento desse filme não tem precedentes, porque não tenho como descrever o que era para o ser humano. A tecnologia, o cinema, tudo era muito impactante quando era lançado e tudo tinha muita qualidade, não importa de que país viesse, de onde fosse criado. Então, para mim, até hoje, quando eu vejo aquele filme, as cores, os cortes, é tudo muito, muito incomparável. Ninguém consegue atingir a essência do Kubrick, assim como ninguém atinge do David Lynch, como ninguém atinge do... Cada autor, cada diretor tem a sua personalidade de direção e cortes de imagens, aproximações, que tornam as criações deles únicas. E Clockwork Orange é uma recomendação muito forte, muito forte. Assistam a uma reflexão sobre a sociedade, sobre a juventude, que agora a juventude, mais do que nunca, mais do que antes, que sempre existiu isso, ela está mostrando toda a sua crueldade, a pureza da juventude. Não se enganem que a juventude não é uma coisa pura. Existe um demônio dentro de cada um e ele aflora. A gente nunca sabe em que idade ele vai aflorar em cada um de nós. Então não se iludam com a pureza da juventude, porque ela está mais corrompida do que vocês podem imaginar. Então um jovem atualmente é capaz de qualquer coisa e o Laranja Mecânica mostra isso. Ele vai para recuperação, uma casa Fundação Casa da época tal, um reformatório, e fica sofrendo lá o tratamento contra a violência, e ele se sai curado e vai para as ruas, e as coisas decorrem nesse filme, nesse livro. Eu ainda vou comprar esse livro, porque eu não consegui ler, então eu não vou mentir sobre isso. Eu nunca vou mentir que eu li um livro para falar correlação, porque muitos filmes eu assisti e não li o livro. Então eu vou fazer as correlações intelectuais e artísticas do que eu tenho dentro de mim, gente. Então é isso. Recomendação de hoje, Stanley Kubrick. Em primeiro lugar, a Laranja Mecânica, depois o Iluminado. E vai por aí afora, gente. Pega todos os filmes desse cara e assiste. Um beijo.